Sabe aquela sensação de que o dia de trabalho é só apagar incêndio um atrás do outro? A equipe está sempre correndo, super ocupada, mas no fim do dia parece que nada andou de verdade? Pois é, muita gente passa por isso. Equipes inteiras vivem nesse ciclo de caos. Hoje, a gente vai fundo para entender por que isso acontece e, o mais importante, como sair dessa. Como a gente constrói uma ponte para sair da bagunça e chegar numa gestão que funciona de verdade. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é a tal da tirania do impulso. Esse é o grande vilão da história. Depois, vamos dar uma olhada nos 7 comportamentos que botam lenha nessa fogueira do caos. Aí vem a parte boa, a solução, que é o processo. E não é qualquer processo não. A gente vai ver os 5 elementos essenciais que fazem ele funcionar. E para fechar, vamos ver como acontece essa virada de chave, do caos total para uma gestão estratégica. Bora lá! Então, fica a pergunta, né? Por que é que algumas equipes parecem presas num looping infinito de caos e reação? Se o dia a dia é essa sequência maluca de emergências e tarefas que não se conectam, pode apostar, tem uma causa por trás de tudo. E é exatamente essa causa que a gente vai desenterrar agora. Vamos começar pelo começo. Esse inimigo silencioso que sabota a produtividade de tanta gente tem nome e sobrenome. É a tirania do impulso. Entender o que raios é isso é o primeiro passo e talvez o mais importante para a gente conseguir tomar as rédeas da situação. Pensa só nesse cenário, que talvez seja bem familiar. As tarefas não são escolhidas pelo que é mais importante para o negócio. Não, elas são escolhidas por quem grita mais alto, pelo humor do chefe naquele dia ou por aquele e-mail com urgente em letras garrafais que acabou de chegar. E a estratégia? A estratégia fica lá, esquecida numa gaveta. A equipe está trabalhando, e muito. Mas será que está fazendo o trabalho certo? Isso, meus amigos, é a pura definição da tirania do impulso. Tá, mas como essa tirania aparece no dia a dia? Na prática, como a gente percebe isso? Bom, ela se manifesta em 7 comportamentos bem específicos. Pensa neles como sintomas claros de que o caos já se instalou. Vamos passar por cada um deles, olha só. Primeiro, agir pela emoção. É fazer aquilo que é mais legal, mais divertido, em vez do que realmente precisa ser feito. Segundo, agir por impulso. Sabe, aquela primeira ideia que pinta na cabeça a gente já sai fazendo, sem pensar, sem analisar. Terceiro, ceder à pressão. Deixar que a pessoa mais insistente, a que faz mais barulho, decida o que é prioridade. Clássico. Quarto, buscar a comodidade. É pegar o atalho, o caminho mais fácil, mesmo que não seja o melhor. Quinto, priorizar o status. Fazer aquelas tarefas que dão visibilidade, que fazem a gente parecer bem na fita, mas que não agregam valor de verdade. Sexto, o famoso repetir o costume, o perigosíssimo, mas a gente sempre fez assim. E para fechar, o campeão de audiência, atuar só na emergência, viver apagando incêndio de crise em crise. E aí, algum desses parece familiar? E qual a consequência disso tudo? Bom, essa frase aqui mata a pau. Quando esses comportamentos tomam conta, o resultado é um só. Tempo jogado fora e qualidade lá embaixo. E não é só uma questão de estresse, não. É um impacto direto no coração dos resultados. A ação do dia a dia simplesmente não conversa com a estratégia da empresa. E aí a equipe fica correndo em círculos. Ok, chega de falar do problema. Como é que a gente sai desse buraco? A resposta, essa ponte que leva da desordem para a ordem, é algo que parece simples no papel, mas que na prática é uma força transformadora. Criar um processo de verdade. E aqui está o pulo do gato. Um processo bem definido tira o poder de decisão das mãos do acaso, da emoção do momento, da pressão externa. Ele cria um caminho claro, um passo a passo, que pega aquelas ações soltas, aleatórias, e transforma numa sequência lógica, previsível. Uma sequência que foi pensada para gerar valor e não só para ocupar o tempo. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, o mundo do impulso, reativo, bagunçado, emocional e que desperdiça um tempo danado. Do outro, o mundo do processo, previsível, ordenado, lógico e, o mais importante, estratégico. É basicamente a diferença entre correr sem sair do lugar e caminhar com um mapa na mão, direto para o objetivo. Mas um alerta importante. Não adianta só criar um documento e chamar de processo. Para ele funcionar de verdade, para ele ser o antídoto contra aqueles 7 comportamentos destrutivos, ele precisa ter 5 elementos essenciais na sua estrutura. São 5 pilares. E aqui que está o segredo de tudo. Não é sobre criar burocracia, um processo qualquer só para dizer que tem. A gente está falando de um processo inteligente, desenhado especificamente para ser o remédio contra o caos. Cada pecinha dele tem uma função quase cirúrgica. E quais são esses 5 elementos? Vamos lá. Nome, etapas, responsável, gatilho e embasamento.
Guarda bem esses 5 nomes. Eles são a espinha dorsal de um processo que realmente funciona, a estrutura que vai segurar a barra quando o caos tentar voltar. Agora vamos ver o que cada um faz. Agora presta muito atenção, porque este é o coração da ideia. Olha a conexão direta. O nome dá clareza, identidade e combate aquela busca por status. As etapas, um passo a passo obrigatório, quebram o impulso e aquele velho costume de fazer sempre igual. O responsável único funciona como um escudo. Ele isola a pessoa da pressão externa. O gatilho define quando a ação começa, acabando com a cultura da emergência e do impulso. E por fim, o embasamento, o porquê de tudo isso, anula a ação por pura emoção ou comodidade. Viu só? É um sistema completo, pensado para neutralizar cada um dos problemas. Beleza, agora que a gente entendeu como o sistema funciona, qual é o resultado disso na prática? Simples. Quando uma equipe começa a usar processos construídos com esses 5 elementos, a transformação do caos para a estratégia não é só uma possibilidade, ela se torna praticamente inevitável. No fim das contas, é tudo sobre isso. A chave é conectar o trabalho do dia a dia com os grandes resultados da empresa. E o que faz essa conexão? Processos bem definidos. Cada pequena tarefa deixa de ser um ato isolado e vira um tijolinho na construção de algo maior. O trabalho finalmente ganha um propósito e uma direção. E para fechar, fica uma provocação. Pensa aí na sua realidade, na sua equipe. Onde é que o caos está pegando mais forte? Qual o primeiro fluxo de trabalho que, se virasse um processo de verdade, com nome, etapas, responsável, gatilho e embasamento, qual deles começaria a virar o jogo? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para uma mudança gigantesca.